Graça e paz, meus amados irmãos. O sofrimento. O sofrimento ele tem três tipos de forma de serem visto. Na sua grande maioria, essa segunda forma que eu vou falar para vocês é a que mais acontece na nossa vida, principalmente na vida de quem é cristão. Peço a vocês que ainda não está inscrito no canal para se inscrever, deixar um like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque existem pessoas que estão sofrendo nesse momento, existem pessoas que estão felizes nesse momento, mas se nós fôssemos fazer uma análise pautada em, como se fosse uma pesquisa, nós veríamos que a grande maioria não está feliz, está num grande sofrimento. Só que, vamos dar uma lida na palavra de Deus aqui. Eu deixei minha colinha ali porque eu não ia lembrar de cabeça, mas é normal, né? Todo mundo que grava vídeo ele tem que ter alguma coisa para ele poder ver, porque senão ele não consegue lembrar de tudo que ele tem para poder falar. E para não perder o ritmo do vídeo, a gente prefere anotar versículo, anotar as coisas para poder não ficar massivo, não ficar chato e ficar uma coisa assim, sem rumo, sem sentido. Então o objetivo aqui é nós tentarmos entender o fato de por que nós sofremos e como a Bíblia nos ensina a resolver essa situação. No livro de Gálatas, capítulo 6, do verso 7, está escrito assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muitas vezes o homem está num grande sofrimento e ele não consegue entender o porquê que ele está sofrendo. Mas só que se nós olharmos e pegarmos o nosso passado, períodos da nossa vida, a gente semeamos. E toda pessoa que semeia, a esperança dela é colher. Ou seja, se nós fôssemos analisar, aonde nós deveríamos investir mais é na hora da plantação. Só que é a hora onde as pessoas menos investem. Exemplo, tem muitas pessoas que passam período da vida dela à toa. Suponhamos, tem pessoas que passam período da vida dela simplesmente na internet, ou passeando, ou na casa de um amigo, ou na casa de uma amiga, ou fazendo coisas que não vai levar ela a nada. Chega um período da vida dela, os recursos dela financeiros começam a acabar, aí ela quer procurar um emprego. Ou chega um momento da vida dela que ela perdeu o emprego, porque ela tinha um emprego que ela achava que aquele emprego ela nunca iria perder. Mas só que durante esse período que ela está empregada, ela não se preocupa em se preparar. Simplesmente descansa naquele emprego, esquece de fazer uma preparação. Isso é um tipo de semeadura. Ou seja, a pessoa está semeando na vida dela nada. Isso é uma coisa que eu falo sempre, porque às vezes é até difícil de explicar, mas é uma coisa que é real. Se você não semear nada, mesmo você não semeando nada, não quer dizer que você não vai colher nada. Não semear nada, você vai colher o fruto do nada. O que é o fruto do nada? É como eu estava explicando de alguém que vai lá e está num emprego, acha que aquele emprego é muito bom e nunca vai perder aquele emprego. Então ela não investe em outra área da vida dela, ela não tenta ser profissional, às vezes é uma pessoa de serviços gerais. Então ela tem toda a possibilidade, tem uma idade boa, tem uma mente boa, mas ela não procura investir aquele tempo que ela tem sobrando em aprender um novo idioma, ou aprender uma nova profissão, alguma outra coisa que lá no futuro, se por aventura ela perder o emprego, que é coisa que nós estamos sujeitos, qualquer pessoa está sujeita a perder o emprego dela, ela passa todo aquele tempo vendo entretenimento ou vendo alguma outra coisa sem procurar uma forma de alcançar novas rendas ou alcançar uma nova profissão. Então, inconscientemente ela está plantando e quando chegar lá na frente ela vai colher aquilo que ela plantou. Ou seja, vai chegar lá na frente, vai enfrentar uma velhice sem uma casa própria, vai enfrentar uma velhice sem um casamento bem estruturado, vai enfrentar uma velhice com filhos no mundo pelo fato dela não ter priorizado a criação dos seus filhos ou mais recursos para poder ter mais recursos para criar os seus filhos. Se é que deu para entender a mensagem que eu quis passar nisso daqui. E existe o sofrimento onde Deus quer trabalhar alguma área da nossa vida. Esse sofrimento é um dos sofrimentos perigosos demais,
mas também um sofrimento que nos traz um alento. E é um sofrimento muito simples de você identificar se ele vem de Deus ou se é um sofrimento por uma criação própria, porque existem inúmeros versículos na Bíblia que nos mostram que se um sofrimento vem na minha vida, eu estou fiel a Deus no dízimo, estou fiel a Deus nas ofertas, sou um marido fiel à minha esposa, sou um pai que cuida dos filhos, sou uma pessoa dedicada à obra de Deus, dedicada ao trabalho, sou uma pessoa, no âmbito geral, disciplinada e dedicada em tudo aquilo que eu vou fazer. De repente cai um sofrimento sobre a minha vida. De repente uma luta vem sobre a minha vida. O que eu vou identificar como padrão nisso? Poxa, eu estou vivendo uma vida diante de Deus. Estou lutando pela minha fidelidade. Estou lutando para poder mudar, para ser uma pessoa melhor cada dia que passa. Eu estou nesse sofrimento, o que nos dá a entender? Deus quer nos mostrar alguma coisa com esse sofrimento. Só que existem pessoas que entram num sofrimento, não aprende nada dentro daquele sofrimento, sai daquele sofrimento, o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar em outro semelhante àquele, porque Deus quer ensinar ela alguma coisa. Enquanto ela não aprender aquilo que está dentro daquele sofrimento, ou aquilo que Deus quer mostrar para ela, ela vai continuar repetindo. Não que seja na sequência, por exemplo, ela acabou esse sofrimento agora, na mesma sequência vem outro. Não, às vezes vai ter um intervalo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas aquele sofrimento sempre vai estar voltando até que aquela pessoa aprenda em cima daquele sofrimento. Então, esse sofrimento está descrito em Isaías 48, do verso 10, que diz assim: eis que te purifiquei, mas não como prata, provei-te na fornalha da aflição. Ou seja, Deus provando, Deus querendo tentar tirar de você o seu melhor, usando o sofrimento como uma ferramenta para abrir os seus olhos, para você conseguir enxergar o que está diante de você. Porque existem coisas que está diante de nós, está na nossa frente, nitidamente na nossa frente, e a gente não consegue ver porque nós não fazemos do sofrimento uma ferramenta para poder aprender mais de Deus. Então, a partir do momento que você começa a mudar o seu óculos, o que é o óculos? É a forma de ver as coisas. Suponhamos, tem um ditado que diz que enquanto um chora, o outro vem de lenço. Ou seja, tem pessoas que do sofrimento ela tira boas coisas, mas tem pessoas que do sofrimento ela tira blasfêmia, se levanta contra Deus, se levanta contra o marido, ou contra a esposa, contra os filhos, contra o pastor, contra o irmão da igreja, não tira um bom proveito daquele sofrimento. E tem o sofrimento que é causas espirituais. Existem momentos do sofrimento na nossa vida que são causas espirituais. No livro de Jó, capítulo 1, do verso 22, diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a falta alguma. Há sofrimento que não tem explicação lógica. Tem sofrimento que não tem como explicar. São sofrimentos que vêm sobre a nossa vida para nos provar. Esse é quase que o mesmo sofrimento do livro de Isaías. Ou seja, são sofrimentos que são prazerosos. Por que eles são prazerosos? Porque traz ensinamento para nós. Não que os outros sofrimentos não tragam ensinamento para nós. Só que tem sofrimento, como o primeiro sofrimento que nós relatamos aqui nesse vídeo, que são sofrimentos que arranca de nós blasfêmia, arranca de nós palavras que entristecem o coração de Deus, mas de uma forma geral, todo sofrimento é um ensinamento. Todo sofrimento vem para te ensinar alguma coisa. Todo sofrimento vem para te fazer amadurecer. Todo sofrimento vem para te fazer despertar. Todo sofrimento vem para te fazer andar, te fazer se movimentar. Por quê? Teve uma certa vez que eu estava querendo trocar de carro, e aquele carro é uma das coisas que eu sempre bato na tecla a respeito disso, principalmente no canal que eu tenho que falar sobre finanças. É o seguinte: se você tem um carro que tem ar-condicionado, se você tem um carro que tem uma direção hidráulica, se você tem um carro que é 4 portas, ele vai te levar aonde, ele sendo antigo, ele vai te levar aonde o carro moderno vai levar. Ou seja, existem pessoas que são compulsivas, eles gastam de uma forma compulsiva, impulsionado por alguma coisa, ou seja, e esse impulso pode vir do inimigo muitas das vezes, porque existem congregações que
tem irmãos que não vai suportar você ter um carro novo. Então, existe a palavra de Deus diz que não tem momentos que não pode arrancar o trigo porque tem o joio. Na verdade, não pode arrancar o joio porque senão vai fazer uma bagunça. Se arrancar o trigo, vai causar uma destruição, e se arrancar o joio também vai causar uma destruição. Então, o que eu quero trazer com isso? Existem momentos que é hora de esperar, não é hora de você trocar o carro. Você tem condições de trocar o carro, mas espera mais um pouco. O carro antigo está te levando no mesmo lugar que um carro novo vai te levar. E talvez, se você trocar de carro naquela época, você vai destruir a vida de alguém, ou você vai fazer alguém nascer uma inveja no coração de alguém. Ou seja, espera Deus. Deus te dá o alerta para você trocar de carro. Porque às vezes você vai trocar de casa ou vai trocar de carro. Um dos irmãos da igreja que é fraco vai sofrer demais, e isso pode refletir na sua vida lá na frente. Então, a história que eu ia contar é o seguinte. Teve uma vez que eu ia trocar de carro sem necessidade, que eu estava com um carro bom, antigo, mas bom, que me levava para tudo quanto é lugar, me levava para Minas, eu viajava para Minas, visitava a sede em Minas, ia para um lugar, ia para outro, passeava com a minha família, estava perfeito, tinha ar-condicionado, tinha direção de ar. E a minha esposa chegou para mim e falou assim: Jonathan, não troca, eu gosto desse carro. Chegou até a chorar falando para mim não trocar esse carro nessa época. Então, eu cheguei no pastor e falei com ele que eu estava tendo um sonho, que nesse sonho sempre eu chegava e parava esse carro para entrar dentro do mercado ou para entrar dentro de algum lugar para comprar alguma coisa. Quando eu voltava, esse carro não estava ali na porta e eu não entendia. Resumo da história: chegou um dia que um cara fez uma proposta para mim e falou assim: ó, Jonathan, me dá R$1.500 a mais que eu vou trocar de carro. Meu carro era 99, ele me ofereceu um carro 2006. Aí eu, como um ser humano, cresci o olho e falei: não, é uma oportunidade, vou entrar nessa oportunidade. Um cidadão me revela no monte que eu trocaria meu carro verde por um carro prata, e justamente o carro que o cara estava me vendendo era um carro prata. E eu entrei numa enrascada que vocês não têm noção. Isso está repercutindo na minha vida até o dia de hoje, o dia que eu tomei a decisão de trocar esse carro. E antes de trocar esse carro, eu fiz uma prova com Deus. Falei: Senhor, se não for de Deus eu trocar esse carro, eu vou oferecer esse rapaz R$1.000. Se ele aceitar os R$1.000, é de Deus. Agora, se ele não aceitar os R$1.000, não é de Deus. Resumo da história: cheguei nele e falei isso para ele, ele não aceitou os R$1.000. Mas eu, com aquela vontade de trocar de carro, com aquela fé que aquela troca seria uma troca excelente, que mudaria a minha vida, passei por cima daquilo que a minha esposa tinha me falado, daquilo que o pastor tinha me falado, daquilo que Deus tinha me mostrado através do pacto que eu tinha feito com ele. Então, eu violei o pacto com Deus, eu violei o conselho da minha esposa, eu violei o conselho do pastor. Ou seja, ruína. Perdi praticamente tudo, fiquei sem carro, depois de não sei quanto tempo que a gente foi ter outro carro para a nossa família, que tem filho que precisa do carro. Ou seja, toda decisão ela tem que ser tomada dentro de conselhos. O livro de Provérbios diz: na multidão de conselhos, a gente faz uma boa escolha. Ou seja, toma conselho com o pastor, o conselho da esposa é muito válido, porque ela está vendo o cenário de fora, mas ao mesmo tempo ela está dentro, porque a gente é só uma só carne. Ou seja, tomar conselho do pastor, da esposa e de Deus é uma prioridade. E quando você querer muito aquilo, mas os conselhos for contrário àquilo que você acha, é melhor você tomar a decisão pelo conselho e pelo que Deus te mostra, do que você tomar a decisão pela razão, ou pela emoção, ou pelo fato de querer tanto aquilo, daquilo encher tanto os seus olhos. Porque no final disso tudo, isso é uma plantação que pode te trazer uma colheita muito doída depois. Resumindo a história: quem planta abóbora não vai colher cenoura. Quem planta vento vai colher a tempestade. Ou seja, a semeadura ela é uma opção. Não é que a semeadura é a opção de não semear. Não, ela é a opção na hora de você jogar na terra o que você quer colher. Não é que ela é uma opção de não fazer. Não vou fazer. Não existe essa possibilidade. A semeadura, ela é uma opção da semente que você vai jogar na terra. E se você jogar uma boa semente, você vai colher um bom fruto. E depois daquele fruto, você vai plantar de novo. Porque quando o semeador sai a semear e ele planta, e ele colhe bom fruto, quando ele come aquele fruto, daquele fruto vai sair a semente. Ele vai replantar aquela semente. E ainda que ele
Ele mesmo não vai lá e vai replantar a semente, mas se ele jogar a semente e ela cair em algum lugar que tem terra, a terra vai germinar aquela semente vai crescer e vai dar mais frutos, e assim vai virar uma bola de neve. Isso vai só repercutindo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ou seja, resumo de toda essa mensagem é tomar atitude pautada na vontade de Deus e não na nossa razão, no nosso pensar, porque nós vemos o que está diante de nós e Deus vê o futuro, Deus vê o que está lá na frente. Espero que essa palavra tenha surtido efeito na vida de vocês. Só deixar o like, se inscrever no canal, para Deus estar não só abençoando só a minha vida, mas a vida de vocês também. Essa é a mensagem que eu queria trazer e acredito que também é alguma coisa que Deus queira falar na vida de alguém. Se falou na sua vida, deixe um comentário, que isso incentiva a gente a estar trazendo mais conteúdo. Deixe as sugestões de vídeo para a gente poder estar elaborando o melhor que a gente poder trazer para vocês aqui. Amém? Deus abençoe. Forte abraço e a paz do Senhor.